Boa noite, amados, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma porção da palavra do Senhor. Mais uma porção. Cada dia uma porção. Quando o povo saiu do Egito, queridos, o maná vinha em pequenas porções. Eles colhiam o suficiente para um dia. No outro dia eles iriam lá colher de novo. Tem que haver uma perseverança. Não podemos somente nos alimentarmos hoje de muito e ficarmos muito tempo parado. Deus nos ensinou que deve ser todos os dias. Uma porção, uma pequena porção a cada dia. Então hoje nós estamos mais uma terça-feira reunidos para mais uma porção da palavra do Senhor. Quero te lembrar que no dia 13 agora do próximo mês, 13 de agosto, nós estaremos inaugurando a nossa EBR, Escola Bíblica Resgatado. Será ao vivo, você poderá interagir, fazer perguntas. Eu estou com uma expectativa muito grande no meu coração, crendo que realmente vai ser assim, maravilhoso. Eu tenho certeza, uma expectativa aqui no meu coração muito grande. Eu não darei aula sozinho, estarei acompanhado de outras pessoas, pastores, pastor Ramon, pastor Abel, pastor Alcino, Tayane e outros irmãos que estarão comigo, respondendo a perguntas. No mínimo 2 pessoas nas aulas, 2, 3, até 4 à mesa, participando, interagindo com você. Vai ser um momento, as nossas aulas serão aulas realmente de bate-papo. É como se você estivesse presencialmente no templo, fazendo pergunta, abrindo para você perguntar. Muito legal. Dia 13, isso vai ser numa terça-feira, às 19h30. Começa a espalhar essa ideia aí, espalha para os seus amigos, manda o link do nosso canal, para que eles possam também estar se participando conosco. Diga para eles, separa essa terça-feira. Se tudo, mas eu não posso, eu estou trabalhando, impossibilitado por alguma coisa, não há problema, vai ficar gravado, né? Mas aí quem puder vai ter a oportunidade de interagir ao vivo conosco. Vamos orar para nós darmos início à nossa penúltima aula aqui, porque eu darei hoje, 1º, 2º, 3º de João, um pequeno resumo, tá, irmãos? Um pequeno resumo dessa carta, dessa epístola. Depois nós vamos ter Judas. Eu ainda não decidi se eu darei o resumo de Apocalipse, porque eu quero entrar mais em detalhe na nossa escola, no livro de Apocalipse. Mas ainda estou buscando no Senhor se eu darei ou não, se eu devo dar o resumo e depois nós nos aprofundarmos mais na nossa escola. Senhor, eu entrego a minha vida diante de Ti e te peço, Espírito Santo didático, vem sobre mim nesta noite, traga a Tua graça, a Tua sabedoria, o Teu entendimento, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, prepare nessa noite corações férteis para receber esta semente em nome de Jesus. Aleluia! As epístolas de 1ª, 2ª e 3ª de João. 1ª, 2ª e 3ª de João. Epístola, cartas. As 3 epístolas de João pode ser intitulada como Conhecendo e Tendo Certeza. Porque às vezes eu conheço, mas eu não tenho certeza. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre isto. Não basta só conhecer, temos que ter certeza. Você conhece? Conheço. Você tem certeza? Sim. Nas epístolas de João, vemos novamente a importância de conhecer a Deus. Querida, por isso que o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, disse: conheçamos. Só isso? Não. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Porque conhecer
Não é simplesmente eu conheço fulano. Por exemplo, fala aí de alguém, pense em alguém que você conhece. Aí eu conheço um jogador de futebol, por exemplo, né? Eu conheço um jogador de futebol. Hoje um craque da seleção brasileira. Não tem craque mais, né? Não, mas vamos falar da seleção passada, lá atrás. O Ronaldo Fenômeno. Pô, você conhece o Ronaldo Fenômeno? Sim. Se passar por ele aí, eu vou reconhecê-lo. Eu conheço o Ronaldo. Mas como é que ele é o dia a dia dele? Eu não sei. Eu não me relaciono com ele. Então não basta conhecê-lo. Eu quero falar de um outro jogador de futebol que para mim é o melhor. Aí, o Ronaldinho Gaúcho. Você conhece o Ronaldinho Gaúcho? Claro. Mas como é que ele é? Não sei, eu não me relaciono com ele. Então eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer, quer dizer, me relacionar com ele. Me relacionar com ele. Então Deus não basta só conhecê-lo, eu preciso me relacionar com ele. Eu preciso conhecê-lo mais. As pessoas perguntaram, você tem certeza? Eu tenho certeza que eu me relaciono com ele todos os dias. Minha esposa e eu estaremos completando 37 anos de casado agora. Em janeiro, no próximo ano, né? 37. Hoje nós nos conhecemos bem. Porque nós já estamos 37 anos debaixo do mesmo teto. Casados, nos relacionando. Então hoje nós nos conhecemos. Nós somos parecidos um com o outro hoje. A convivência faz com que passemos a ser parecido com o outro. Ah, mas vocês são tão diferentes. Parece, minha filha. Sou parecido. Por isso que Paulo falou assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha, quanto mais você convive com a pessoa, mais você se parece com a pessoa. Então eu quero me parecer com Deus, quero me parecer com Cristo, na convivência. Então, repetindo, nas Epístolas de João, vemos novamente a importância de conhecer a Deus, conhecer a verdade. Conhecer a verdade? O que Jesus falou lá em João capítulo 14, verso 6? Ele falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, conhecer a verdade é conhecer quem? Jesus Cristo. Conhecer a verdade por causa das muitas heresias que se infiltraram na igreja no século I. Como hoje também, no século XXI. 2000 anos depois. Hoje as heresias também entram nas igrejas. Hoje nós estamos aí, nós temos acesso aqui à internet. Toda hora nós somos bombardeados. O canal, o fuxico de não sei o quê, o outro assim. É terrível. Eu falava até com a minha esposa, se nós não tivermos uma firmeza espiritual, ou melhor, as pessoas que não tiverem uma firmeza espiritual, pode vir mesmo se apostatar da fé. Que é tanta mentira, tanta heresia, tantas coisas que vêm. Olha, nós somos bombardeados. E no primeiro século, bem recente que as pessoas viram que Jesus ressuscitou, mas mesmo assim, a heresia batia forte. Via pessoas trazendo tudo que é ensinamento herético para dentro das igrejas e os apóstolos, os evangelistas ficavam loucos, trazendo ensinamento. E o João escreve essas 3 cartas falando sobre isso, para conhecer a verdade, para não ser levados por vento de doutrinas. Olha só o capítulo... aí no verso 3 do capítulo 1, nós estamos falando da primeira epístola. Vamos ver, terceira epístola, rápido,
porque nós vamos falar das 3 epístolas juntos. A terceira epístola de João, terceira epístola, 1 verso 4. Terceira epístola, 1 verso 4. Claro que só tem um capítulo a terceira epístola. Verso 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ele falou assim, olha, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Você como pai, sabendo que o teu filho anda na verdade, te traz alegria. E João relata aqui, no verso 4, não tenho maior gozo, maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Quem é a verdade? Jesus falou, se eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andar em Jesus, com Jesus, nele, não há maior alegria do que esta. Como um pai na fé, o apóstolo João ficava muito feliz em saber que seus filhos na fé estavam andando na verdade. Em cada carta de João podemos ver temas diferentes. Por exemplo, vamos aqui na primeira epístola de João. 1 João, vemos a segurança. 1 João, vemos a segurança, vemos os testes para descobrir como descobrir as falsas doutrinas. Então João estava trazendo para eles o ensinamento, na primeira epístola, fazendo com que eles descobrissem como descobriria as falsas doutrinas. Como é que eu vou detectar as falsas doutrinas? Já o tema de 2 João, da segunda epístola, é uma advertência sobre as consequências de se negar a encarnação. Queridos, aqui, repetindo, na primeira epístola, ele estava levando o ensinamento para eles descobrir como descobrir as falsas, a heresia, os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas. Já em 2 João, é uma advertência sobre as consequências de negar a encarnação de Cristo e a necessidade de obedecer ao mandamento do amor. Já a terceira epístola de João é sobre ser testemunha da verdade. Nós vamos ver isso com mais detalhe mais à frente. Qual o pano de fundo, o propósito dessa epístola? João, querido, já estava velho e como um pai, ele escreve cartas em amor para seus filhos espirituais, os quais ele chama muitas vezes de filhinhos. Olha aí o capítulo 2, na primeira epístola, capítulo 2, verso 1. Olha como ele trata. Ele diz assim, meus filhinhos. Olha só, querido, o tratamento. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Então, repetindo, no capítulo 2, verso 1, João escreveu, pois a firmeza de seus filhos estava sendo ameaçada por desvaneios e ensinamentos perniciosos de falsos mestres, queridos. Fiquem bem atentos aos ensinamentos. João é muito amoroso com seus leitores, porém é firme em relação aos enganos satânicos das falsas doutrinas e as combate sem dó e nem piedade. O autor e a data dessas epístolas, embora nenhuma carta
trago o nome do autor, podemos, por meio do estilo das cartas, preste atenção nisso, das ideias do vocabulário e até mesmo na teologia das cartas, concluir que ambas são do apóstolo João. O autor afirma ter sido testemunha ocular da vida de Jesus. No capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim, ó. Capítulo 1, do 1 a 3, vamos ler. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Verso 2, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Olha, o que eu estou falando aqui, eu vi, o que o João está falando. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Gente, eu estou falando algo, o João falou, que eu vi. Eu não estou como esses hereges aí que estão entrando e tentando levar vocês para o outro lado, não. Para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo, do 1 a 3. As 3 epístolas possuem pensamentos os quais são muito semelhantes a pensamentos encontrados lá no Evangelho de João. Ah, pastor, então é o mesmo João? Sim, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, o mesmo que andou com Jesus. Não é o João Batista que cortaram a cabeça dele, não. Tá? Não. O que deixa claro que o apóstolo João, esse é aquele que deitou no peito de Jesus, tá? Jesus o amava. Jesus nunca falou que o amava. Ele que sempre se sentiu amado. Tá? Deixa claro que o apóstolo João é o autor dessas epístolas. Podemos comparar o capítulo 5 do Evangelho de João. Vamos ver? Capítulo 5 do Evangelho de João. Lá no Evangelho de João. Capítulo 5. Vamos lá. Capítulo 5, verso 24. Olha só. 24. Na verdade vos digo, de quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu li João capítulo 5, verso 24, lá no Evangelho. Agora vamos lá na primeira epístola. Na primeira epístola, capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14. Diz assim, ó. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Ó, 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. João 5, 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha aí, o mesmo palavreado. Tá? Para a gente, é uma confirmação de que é João que escreveu as cartas. Nós sabemos, então, a expressão passar da morte para a vida é uma expressão joanina, de João. Ou seja, é uma expressão presente na teologia de João. Isso nos mostra a similaridade de ideias presente no Evangelho de João e em sua epístola. Outros textos que podemos comparar são os textos do Evangelho de João, capítulo 3, 16. Você sabe de qual, né? O que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E 1 de João, no capítulo 4, verso 9, o que diz? 1 de João
4, verso 9. Olha que legal. 1 de João 4, verso 9. Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Olha só, 1 de João 4, 9, com Evangelho de João 3, 16. Idêntico, né? Aqui vemos a similaridade de ideias do fato de que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, o qual morreu para livrar-nos dos nossos pecados. Portanto, querido, não existe dúvida de que o apóstolo João é o autor destas 3 epístolas. Amém? Até aí, tranquilo? Teria alguma pergunta a fazer? Coloca no chat aí. Não está ao vivo, né? Que eu falei, ao vivo será a partir do dia 13, mas você pode colocar aí. Tem uma dúvida assim, depois eu posso te responder depois. Pelo WhatsApp, eu te respondo. A data das epístolas de João ela é incerta. Não há como sabermos com precisão o ano de escrita, mas provavelmente elas foram escritas próximo ao fim da vida de João, entre os anos 85 e 95. João foi o último apóstolo a morrer. Ele quase que virou o século. Olha lá, morreu entre os anos 85 e 95. Se ele vira para 101, ele virava o século. Ele teria morrido no segundo. João era o discípulo mais jovem de Jesus. Isso aqui é muito legal também. O qual, quando andou com Cristo, deveria ter cerca de 18 a 20 anos. Você pode imaginar isso? Um jovem de 18 a 20 anos sendo chamado para ser discípulo de Jesus. E você, jovem? Por isso que eu dei oportunidade para alguns dias aí para um jovem, um adolescente, está trazendo uma palavra e vou continuar fazendo isso. Eu quero investir em você, jovem. Olha, eu quero investir em você. Se coloque à disposição. Diga, pastor, eis-me aqui, pastor. Pode me escalar. Eu quero investir em você. Porque da mesma forma que Jesus investiu em João, eu quero fazer isso contigo. Se coloque aí, ó. Você, pai, fala para o teu filho. Vamos lá, meu filho. O pastor quer investir em você. O pastor vai te dar oportunidade. Quem sabe que você não se levantará como um grande pregador, ou você, jovem menina, uma grande pregadora da palavra, um grande cantor, um grande tocador na igreja. Te coloca à disposição da obra, jovem. O mundo jaz do maligno. Aí fora parece que tudo é belo. As coisas são belas, pastor. Aparentemente os olhos são sim, mas é tudo terrível. Terrível, terrível. Pouco dia eu ouvi um rapaz falando o seguinte, falando sobre a questão da maconha, que agora até 40 gramas não é mais crime. Ele falou o seguinte: a cocaína destrói um castelo, um patrimônio. Você tem um patrimônio, a cocaína destrói. Aí eu perguntou, e a maconha? Não, a maconha não vai destruir seu castelo. A maconha não vai deixar você construir nada. A maconha vai te deixar bobo, vai te deixar preguiçoso. É a intenção, querido. Trazer um povo que não tem disposição para construir um castelo. Fujamos disso. Ah, mas eu queria... Não seja curioso, curiosa. Se agarre com Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Falando aqui que João foi entre todos os apóstolos, foi o último a morrer. O esboço dessa epístola, ou destas epístolas, que 1ª, 2ª e 3ª de João. 1ª de João. Na primeira epístola de João, João fala das bases para a comunhão entre as pessoas. No capítulo 1,
do 1 até o capítulo 2, verso 27. Depois você vai lendo com calma, e se você quiser, eu mando o PDF para você. Tem tudo, você vai... você pode assistir essa aula de novo, que ficará gravada no nosso canal, e lendo todas as epístolas, 3 epístolas de João. Você será muito abençoado. Em nome de Jesus. Vamos ler aqui a partir do 5, de 1 João capítulo 1. Eu vou ler até o 10. O título aqui do verso 5, de 1 João capítulo 1, verso 5, diz assim: Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Opa! Precisamos andar na luz, querido. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, querido, quem não anda em Cristo, anda em treva. Pode até falar que anda na luz, mas está mentindo. O que João está falando é o seguinte: gente, anda em Cristo, se agarre com Cristo. Amanda, sou muito novo. O diabo tem 2 relógios. Vou te lembrar disso. O diabo tem 2 relógios. Um, ele fala assim: está muito cedo, você é muito novo, vai aproveitar a vida. E o outro relógio dele diz assim: agora você está muito velho. Já foi, rapaz, você vai fazer o que agora? Não, você tem que fazer mais nada, você está muito velho. O diabo tem 2 relógios. Não, eu não estou muito novo para o Senhor, não. É agora, com disposição. Jovem, se levante, coloque na brecha. Você que tem mais idade, se levante, coloque na brecha. Quantos anos tinha Moisés lá no deserto, quando Deus o chamou para tirar o povo do Egito? Ele viveu 40 anos no Egito, mas 40 anos no deserto, já tinha 80. 80 anos. Vai lá, Moisés. Talvez você esteja aí com 70 e pouco, achando que está velho. Não. Se levante, seja o Moisés. Verso 6. Verso 7, de 1 Epístola de João 1. Mãe, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Temos pecado, precisamos confessar os nossos pecados. Senhor, perdoa, Senhor. Eu tenho errado aqui, ali, Senhor, perdoa. Vem, Senhor, com o teu perdão sobre mim, Senhor. Traga o teu perdão sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz que se com o teu coração creres e com a boca confessares, Jesus Cristo será salvo. Então, querido, creia com o coração e confesse com os teus lábios. Já segundo João fala sobre habitar nos mandamentos de Deus. Olha, vamos ver segundo João, segunda epístola. Capítulo 1, verso 1 ao 6, olha o que diz. O ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia, da paz, misericórdia, paz, da paz de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. O verso 7, João fala sobre os falsos mestres, até o 13. Ainda dando continuidade, o verso 4
falando sobre habitar no mandamento de Deus, diz assim o verso 4: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Essa senhora que está falando aqui pode ser uma obreira, uma irmã, uma dirigente daquela congregação. Tá? Ele pode estar falando com ela. E ele estava feliz porque os seus filhos estavam andando na verdade. O verso 6, a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Vamos andar nos mandamentos do Senhor. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Agora, já do verso 7 até o 13, João fala sobre evitar os falsos mestres. Olha só. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Olha só, irmãos, negando a carnalidade, negando que Jesus veio em carne. Negando, eles falaram que era só um espírito. Então, Jesus veio em carne, habitou entre nós, morreu por nós e ressuscitou. Eles estavam negando isto, a encarnação de Jesus. E João falou assim, olha, cuidado com os falsos mestres que têm entrado dentro das igrejas, das congregações, para negar a encarnação de Cristo. Verso 8, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho antes, recebamos o inteiro galardão. Querido, precisamos ter cuidado para não perdermos a nossa coroa com os ensinamentos falsos. O que Deus está fazendo nesse momento, nessa aula, é que tomemos cuidado para não perdermos a nossa coroa. E João falou, olhai por vós mesmos. Olha para vocês. Olha para vocês mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Ah, já ganhei, já estou salvo, já está bom. Não, tem que ter cuidado. Verso 9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. É necessário perseverar sim. Ah, ele desistiu. Querido, é necessário perseverar. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, olha o João falando, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Querido, olha, eu não quero receber essas pessoas, não. A falta de amor, pastor, não é. Ele falou assim, não abra espaço para essas pessoas, não. Não receba em casa, não saudeis essas pessoas. E nós ficamos bobos. Ah, não, pastor, não tem problema. Pode vir, vem cá, vem, deixa ele falar. Deixa ele pegar o microfone, deixa ele pregar, deixa ele cantar. Não deixa, não. Não. Cuidado. Olha o verso 11. Estou lendo a segunda epístola. Porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Eu vou compactuar com isso, não. Eu não vou compactuar. E você não pode compactuar com essas falsas doutrinas. Fuja disto, fuja. Verso 12. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta. Eu vou ter com vocês. Eu quero falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúda-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém? Já na terceira epístola, João começa com a recomendação a Gaio. Terceira epístola. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Vamos lá, até o 8. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu anda na verdade. Olha que legal, amado.
Esse Gaio, esse presbítero abençoado, é igual você, presbítero, diácono, diaconisa, pastor, membro da igreja. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo que faz para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, as quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando do gentio. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Aí agora ele faz, na parte 2, uma queixa. Tá? Ele faz uma queixa contra esse Diótrefes. Do 9 ao 14, ele diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. É aquele camarada que se acha o tal. Esse Diótrefes, nome bonito, né, irmão? Bota no teu filho. Seu filho nascer, você coloca no teu filho, esse nome lindo. Diótrefes. O cara se achava o maioral, dono. Ele não recebia. Ele fala assim, ó: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, quer dizer, a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e o lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. Até a mesma verdade também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Pai seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Ele falou: olha, eu não vou escrever mais, eu quero ir até aí e falar de boca a boca com vocês. Mas, olha, eu não estou entendendo esse Diótrefes. Agora, já Demétrio, não. Eu vou até aí. Irmão, é da igreja. Diótrefes estava recebendo, enxotava as pessoas. Tomar uma aguinha aqui, porque eu fiquei um pouquinho nervoso com esse Diótrefes. Diótrefes. Você já tinha ouvido falar dele, do Diótrefes? Se tinha o maioral. Aí João falou: opa, eu vou chegar e falar. Não vou escrever nem mais com tinta e pena, não. Eu vou até aí conversar com vocês. Vamos falar sobre a chave aqui rapidinho para a gente encerrar essa aula, porque não quero me estender muito. A chave de 1º e 2º João. A palavra-chave da primeira epístola é comunhão. Grave isto. Primeira epístola, comunhão. Chave da segunda epístola, amor. Chave da terceira epístola, verdade. Primeira epístola, comunhão. Segundo, amor. Terceira, verdade. Amém, queridos? Se nós estivéssemos hoje já na nossa escola, nós agora abriríamos para você fazer pergunta, porque estaria tudo anotado aqui. Assim que vai ser. Aí agora você ia fazer suas perguntas, porque eu tenho certeza que você tem pergunta para fazer. Tem certeza? Tem algum comentário a fazer? E o seu comentário vai ser muito bem-vindo. Se participar conosco, interagir, vai ser muito legal. E agora nós iríamos falar um pouquinho sobre o seu comentário, a sua pergunta. Ia tentar responder, né? A gente ia pesquisar aqui. A gente não sabe tudo não, mas a gente está aprendendo junto com você. Pastor Edir não sabe tudo não. Claro que eu estudo, busco, mas eu não sei tudo.
E nós, que estaremos à mesa, que não sabemos tudo, na hora, se nós não tivermos como te responder na hora, com certeza, vamos cavar fundo, buscar para te responder. Ah, mas falar para você, deixa para lá, deixa para lá. Tem algumas coisas que a gente vai aplicar. Podemos até aplicar Deuteronômio 29:29. Você sabe o que está escrito? As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. Agora, aquelas encobertas são para Deus, cara. Tem algumas coisas que a gente não tem resposta. Isso aí vai ser revelado naquele dia. Mas o que tiver ao nosso alcance, nós vamos trazer para você sim. Em nome de Jesus. Vamos orar para encerrarmos essa aula. Senhor, obrigado por esse momento, pela oportunidade que tivemos de estar aqui, Pai, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra. Agora, Pai, te pedimos, nos dê uma noite de descanso, de paz na Tua presença. Muito obrigado por tudo. Obrigado por cada vida que assistiu essa aula, por aquelas que assistirão amanhã, depois, em outra oportunidade. Que a graça do Senhor, que a paz do nosso Deus, o Espírito Santo, possa estar sobre todos aqueles que aguardam a Tua volta. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Até terça-feira, se assim Deus nos permitir. Fiquemos todos na paz de Cristo. Está encerrado.